boas-vindas a todos. Venho aqui trazer com muita alegria informações sobre o meu grupo de empresas, sobre o curso, sobre capacitação. Enfim, foram muitas solicitações de pessoas curiosas e interessadas também no curso, na sistemática desse curso, por que eu criei e por que uma empresa gaúcha traz esse curso para nós aqui, para ajudar as pessoas a se lançarem no mercado de uma forma mais tranquila, com bastante conhecimento, fazendo a diferença realmente, né, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos, deem os seus likes, curtam, tragam suas dúvidas, que eu estou aqui à disposição. Estou aqui com minha assessoria de marketing, né? Flávia Vieira e Sandro Ávila, que estão aqui comigo desde o início nessa caminhada, e que é um caminho muito lindo, muito prazeroso para mim e para a minha equipe. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui para assessorar a doutora Elizabeth nessa live maravilhosa. Então, vamos dar andamento, né, doutora? Trazer para o pessoal aí informações, acho que é importante para todos nós. Né, Sandro? A gente está aqui assessorando. Vamos lá, então, trazer todas as perguntas que o público pediu para que a senhora esclarecesse para todos nós, pudesse agregar aí positivamente para todos, né? Sim, a curiosidade também, aos que não me conheciam, eu sou Elizabeth Aranchip, eu sou proprietária e CEO de 3 grandes empresas, o Grupo Aranchip, né, que é formado com o meu sobrenome, Aranchip, que é a Aranchip Síndico Profissional, Aranchip Avaliações, que é uma imobiliária e treinamentos, e Aranchip Gomes Advogados Associados, que é um grupo de advogados que dá suporte para este ramo imobiliário e os outros ramos do direito, né? Todos com ampla capacitação, bastante profissionais contemplando e ajudando toda essa caminhada do grupo. Na verdade, porque a pergunta também que me fizeram, a primeira empresa gaúcha a trazer o curso. Na verdade, pessoal, vocês sabem que temos amplos cursos aí sendo divulgados, principalmente nessa questão de síndico profissional, porque se entendeu que nos condomínios faz necessário uma pessoa que não se envolva emocionalmente, que exerça uma técnica de administração, atendendo às necessidades de todas as pessoas, respeitando as pessoas de forma igualitária e realmente não se envolvendo emocionalmente para que tudo funcione de uma maneira melhor. Porque, como vocês sabem, em muitos litígios e muitos conflitos, quando se coloca muito a emoção, a gente termina perdendo o fio da meada, destoando daquele objetivo principal. Então, foi com isso que eu entendi, pensando nas necessidades de trazer um curso com uma formação técnica, mas bastante objetiva, de uma linguagem simples. E a Aranchip realmente é a empresa gaúcha primeira a trazer um curso neste formato. É muito interessante, é muito importante trazer isso. O porquê disso? Por conta das dores que se vê e se vivencia em vários condomínios, prédios. As pessoas têm contatado comigo e colocando situações que seriam, num primeiro momento, fáceis de resolver e terminam virando uma bola de neve, dificultando. Então, pensando em todas essas dores, as necessidades dos condomínios, dos seus diferentes formatos, com a minha expertise, conhecendo bem este ramo, tanto na parte do direito como na parte administrativa, de gestão de pessoas também, contando com a capacitação do curso da Flávia Vieira, né, de marketing digital, do Sandro Ávila atuando também, eu consegui formatar um curso bacana, sucinto, tranquilo e de uma fácil compreensão, que capacita todas as pessoas que quiserem fazer, elas saem amplamente preparadas. A responsabilidade de uma gestão mais eficaz, e é uma gestão tranquila, ela requer muito conhecimento,
muita preparação e muito equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, eu falo em equilíbrio de pessoas, equilíbrio do gestor em liderar essas pessoas, equilíbrio e conhecimento em poder atuar em equipe, né? Porque o síndico profissional, ele não atua sozinho, ele atua em equipe, ele cuida geralmente, conta com a participação de uma administração, de profissionais que exercem as atividades nos condomínios, enfim, de uma equipe gigante que colabora para que as coisas andem em perfeitas condições. Então, o síndico ele tem que ter um equilíbrio muito grande e um respeito muito grande pelas pessoas que estão acompanhando e que contribuem para essa gestão. A importância de ter alguém capacitado frente ao patrimônio de todos. Isso foi uma pergunta que falaram, porque quando se fala em patrimônio pessoal, nós sabemos que o que é um condomínio? Condomínio, existem diversas propriedades concentradas num único prédio ou em vários prédios, onde todos detêm a sua parte particular e outras de uso comum. E quando se fala nisso, no condomínio, em utilização de uso comum de espaços, em garantir o seu direito de utilizar aquele espaço comum, é muito importante que a gente tenha um entendimento, seja da legislação, seja dos regramentos, e seja do direito do vizinho também, de usufruir daquilo tudo. Então, é muito importante ter esse cuidado de proteção dos patrimônios, de proteção dos direitos das pessoas dentro do condomínio. Essa gestão, ela vem acompanhada de altas informações, numa linguagem bem simples, mas que contemplam legislações, que contemplam uma série de assuntos. Inclusive, foi uma das perguntas que acabou de chegar agora, da importância do conhecimento sobre a legislação. Sim, a importância, não adianta o síndico saber das necessidades do condomínio. Por que é importante o conhecimento da legislação? Porque o síndico, ele exerce um papel de gestor e ele responde civil e criminalmente. Ele representa os condôminos, os proprietários, a necessidade daquela edificação, ele que coordena tudo isso. Então, ele tem que exercer esse papel com muita tranquilidade, mas com muita concentração, com a observância das necessidades da legislação. A legislação é ampla na cobrança dos condomínios em relação a alguns regramentos e algumas necessidades, evitando, assim, incêndios, evitando danos ao patrimônio das pessoas. Então, nós trazemos no curso várias informações sobre legislação. Por exemplo, me perguntaram, algumas pessoas curiosas queriam saber o que era um LTIP, por que PPCI, né? LTIP é um laudo da edificação, é o que traz, que contempla, principalmente para a gente entender, junto com o PPCI, rotas de fuga numa necessidade. Ela entende, a LTIP, ela descreve toda a edificação, ela demonstra todas as peculiaridades de uma edificação e tudo que é importante em relação de material, em relação à estratégia de saída, junto com o PPCI. Então, é muito importante a gente entender isso, a gente saber o que é um alvará, para que existe um alvará da prefeitura, para um funcionamento de um determinado condomínio, quando se fala no comercial também. Por que é importante isso? Por que é importante nas edificações a gente atender a essas necessidades e essas exigências legais? O que protege isso? O que é um seguro do condomínio? Por que existe um seguro? Porque ele garante, ele protege, porque é necessário, porque é patrimônio de vários proprietários que estão ali, porque se precisa dessa segurança, a gente tem que estar aberto a gente tem que ter uma proteção, inclusive, sobre acidentes, sobre coisas que podem acontecer no condomínio, danos. Então, tudo isso vem a contribuir. Dentro do curso eu trago com exemplos e debates no final das aulas
trazendo, exemplificando para vocês várias coisas que a gente já vivenciou e que muitos clientes vivenciam em seus condomínios e que a gente termina trazendo aqui para justamente agregar e tirar qualquer dúvida. Uma das perguntas aqui, o pessoal está perguntando se quem pode ser síndico? Síndico pode ser qualquer pessoa física, jurídica, pode ser uma empresa, qualquer pessoa que tenha a preparação e a capacitação para exercer tal papel. Pode ser um morador, né? Claro que agora, pessoal, a gente deve observar que a figura do síndico não é aquele morador mais velho, que não tinha preparação. Eu sou pessoa mais velha, eu não vou pagar o condomínio e vou ser síndico. Isso não existe mais. Nós estamos em outra era, em outra época. O síndico é uma pessoa que tem que estar devidamente capacitada. Ele deve conhecer, porque ele tem uma postura em relação a toda edificação, a funcionários, a fornecedores, a colaboradores. Ele tem que estar preparado. Ele tem que ter um conhecimento, no mínimo, básico para ele exercer tal atividade. Então, o síndico pode ser a pessoa física, ele pode ser a pessoa jurídica, empresa, como a Aranchip, síndico profissional. Ela é composta de vários líderes, que são pessoas que exercem a sindicância no nome da empresa, Aranchip, síndica profissional, com muita técnica. Nós temos uma menina chamada Tanise aqui falando que o síndico, quando é capacitado, que não tem a ver com as pessoas do condomínio, facilita principalmente a comunicação interna, porque ele não toma partido de cada um. Com certeza, ele deve manter sempre a imparcialidade. Ele deve ser uma pessoa que tenha condições de ouvir os 2 lados, 3 lados, quantos lados forem. Ele deve ser uma pessoa aberta a respeitar o espaço de cada um e tentar resolver sempre os conflitos com muita tranquilidade, com muita serenidade, para que justamente possa se viver em paz e tranquilidade, né, pessoal? Nós temos o seu Carlos perguntando aqui que o prédio dele tem 5 apartamentos e se pode ter um síndico no prédio. Sim, não existe limite de unidades para se ter síndico profissional ou um síndico. Todo condomínio, todas as unidades e identificações assim que tiveram um condomínio de pessoas, mais de um proprietário, principalmente. Claro que tem edificações que é um único proprietário, mas mesmo assim ele tem que ter aquele regramento, tem que haver uma convenção condominial, tem que haver um regimento interno. Para que tudo funcione, precisamos de regras. E regra é regra, não é exceção, pessoal. A gente tem que entender isso, que é super importante. Ela está perguntando aqui se as regras, existe uma legislação para as regras ou os condôminos é que criam as regras? Na verdade, nós temos o Código Civil, que a gente pode se valer do Código Civil, dos artigos que tratam de condomínios no Código Civil, quando não se tem um regramento. Mas é importante que os condôminos, em reunião, façam e definam as necessidades do condomínio e estabeleçam numa convenção condominial como vai funcionar isso. Dentro dessa convenção, geralmente vem o regimento interno com principais características de direitos e deveres dos condôminos. O que eu aconselho sempre? Sempre os condôminos se reunirem, porque quando eles recebem um imóvel hoje, as construtoras entregam os imóveis, uma edificação, com o regramento básico, aquela convenção condominial a mais básica possível, que está aí na legislação, com um regramento necessário para começar a funcionar. Claro que cada condomínio tem as suas peculiaridades, tem diferenças. Hoje a gente está utilizando muito nos condomínios mercados autônomos, tem condomínios que têm uma extensa área de lazer e de compartilhamento, que precisa ter um regramento para que todos possam usufruir de maneira tranquila, sem litígios, né? Mas garantindo e dando direito a todos. Então, tudo isso é importante se ver. Mas, sim, todos os condomínios, independente do número de unidades, eles devem ter, sim, a sua convenção e o seu regimento interno. Nós temos uma outra pergunta aqui. Pós-pandemia, agora que está sendo liberado algumas coisas, como salão de festas, e a Camille está falando aqui que não foi liberado no prédio dela. Isso é uma
uma notificação geral ou cada condomínio tem a sua? Camille, respondendo a tua pergunta, assim, ó, nós tivemos muitos atritos durante a pandemia com o nosso poder público. O governador dizia uma coisa, o prefeito dizia outra, e os condomínios, as pessoas ficavam confusas, os síndicos não sabiam para que lado iam. O que eu entendo hoje? É o bom senso. Hoje, acabou de sair um decreto autorizando a utilização de espaços comuns nos condomínios. Então, assim, o síndico do teu condomínio deve se valer, sim, dessa autorização e ver um formato melhor. Claro que nós continuamos em pandemia e nós temos que cuidar a questão da aglomeração, da utilização por muitas pessoas. Então, o síndico deve estar atento. Mas o decreto publicado agora recentemente, se eu não me engano, foi hoje ainda, para o nosso prefeito, autorizou a liberação nos condomínios de espaços de uso comum. Aqui nós temos o seu Carlos, que devido à pandemia deu atraso no condomínio dele, ele não conseguiu, tá parcelando, e ele fala sobre inadimplência, ele pode usar o salão de festa mesmo estando inadimplente no condomínio? Na verdade, a inadimplência, geralmente ela veda o direito ao voto e não a utilização de espaços comuns. Claro que no caso do seu... É Carlos, né, que está perguntando? Isso. No caso do seu Carlos, teríamos que ver, analisar a convenção, né, seu Carlos, se tem esse dispositivo. Mas, geralmente, a inadimplência, ela veda apenas o direito ao voto, de votar e ser votado. Nós temos aqui do seu Jorge, o locatário pode votar na Assembleia? O locatário, ele só pode votar na Assembleia, numa eleição, em alguma coisa assim, quando ele tem uma procuração do condômino proprietário, tá? Se ele tem, porque o condômino, geralmente, o condômino é o proprietário. Se ele tem uma procuração, ele pode exercer amplos poderes, inclusive de votar e ser votado. Mas ele tem que se fazer representar ali, o condômino tem que autorizar e dar uma procuração específica para esse fim. Tá. Aqui a gente tem a senhora Roberta falando aqui, ó. Ela não tem uma comunicação muito aberta com o síndico, tá? E aí já teve vários problemas e na troca de síndico ele permanece o mesmo. Então, assim, como é que ela faz para poder ajustar, para poder tirar o síndico ou tentar melhorar, porque diz que a situação está cada vez mais caótica? Primeiramente eu teria que saber, Roberta, se o síndico administra sozinho esse condomínio ou se ele tem o apoio de uma administradora. Se ele tiver o apoio de uma administradora, ela deve se valer desse canal de comunicação. Se ele é uma pessoa difícil, deve ter um intermediário aí, um conselheiro, um subsíndico, alguém, ele deve chegar a o síndico, ele deve ser um facilitador da comunicação. Agora, se for uma atitude arbitrária, autoritária, o que eu sugiro? Que ela verifique se vale da sua convenção, que deve ter esse dispositivo, e utilize também o Código Civil, a questão da destituição do síndico, ou o convite do síndico sair, por não atender ou não disponibilizar o canal de comunicação, as regras, porque o respeito é um dos dispositivos principais dentro de uma gestão condominial. Então, ela pode se valer desse fim também. Tá, aqui eu tenho agora a dona Marisa falando que recebeu uma advertência e já com o valor de uma multa para pagar, porque aparece na notificação dela que estavam arrastando móveis em horário indevido. E só que ela não foi notificada, não foi nada e veio a multa. Ela deve pagar essa multa? Geralmente, as convenções e os regramentos, eles prevêem a questão da advertência, que seria uma chamada, é como chamar atenção, olha, você não está cumprindo as regras, você está trazendo danos para o condomínio, está perturbando o vizinho. Isso é uma advertência, geralmente se conversa, pode ser feita de forma verbal. A notificação, ela já noticia que está acontecendo uma infração e que esta prevê o pagamento de uma multa. Agora, não é comum, dona Marisa, né? Isso. Um síndico aplicar uma multa ou uma administradora diretamente sem
oportunizar ao infrator, ou à pessoa que em determinado momento cometeu alguma atitude contrária ao regramento, sem, assim, inclusive, possibilitar a defesa da pessoa. Por que aconteceu aquilo naquele momento? Então, não é comum, é discutível. O que eu posso dizer para a senhora é que é discutível essa aplicação de multa, porque deveria ser oportunizado a senhora esclarecer o porquê aconteceu, e aí, num próximo momento, sim, a aplicação da multa. Tá, aqui a gente ela falou uma coisa que é importante. Como é que ela fica sabendo se a multa, o valor está certo ou não? Porque ela recebeu uma notificação de R$600. A multa, ela está prevista na convenção condominial e todos os proprietários e moradores devem receber essa convenção. O que eu sugiro para a dona Marisa? Contate com o administrador e com o síndico e peça cópia da convenção condominial. Bom, aqui nós temos uma menina falando assim, ó, vai ser obrigatório a capacitação de síndicos mais adiante? Quem tá perguntando? Roberta. Roberta, olha, Roberta, se será obrigatória, eu não posso te dizer com precisão. O que eu posso te dizer assim, ó, com a evolução que estamos, com a necessidade das pessoas terem competência e conhecimento para desempenharem o universo de papéis que tem por ali, o síndico não vai ficar fora disso. É necessário esse formato. Hoje os condomínios eles estão amplamente assim equipados. Eles têm um formato completamente diferente, uma estrutura de compartilhamento, estruturas maiores para trazer conforto e bem-estar dos condôminos. Uma pessoa sem capacitação, sem uma preparação, sem um equilíbrio, sem conhecimento, é difícil exercer esse papel. Até porque ele se faz necessário isso para que ele saiba que ele pode responder. Ele responde, ele é um representante legal, civil, e tem muitas vidas em jogo. Ali, um síndico, ele não administra só a edificação ali, o patrimônio das pessoas, ele administra as pessoas, a convivência das pessoas, o direito das pessoas de usufruírem de toda aquela edificação. Então, tudo isso é importante. Eu vejo como uma situação básica a necessidade de capacitação. Aqui nós temos o seu Carlos falando que já adquiriu o curso e está muito feliz, porque é um curso que traz muita prática, não é um curso de leitura, e a prática que ele já está exercendo no seu condomínio. Seu Carlos, né? Seu Carlos, muito obrigada, que legal, seu Carlos, que bom ter essa informação do senhor, que o senhor já adquiriu o curso, está gostando, e que viu que a linguagem é simples, é tranquila, e que a gente traz informações, exemplos. Ele falou da plataforma. A plataforma é muito segura, realmente é um curso que vem aí para todos entenderem o melhor formato, é muito tranquilo, não é um curso cansativo, exaustivo. As pessoas se interessam porque as pessoas se identificam com o que nós trazemos, de problemas, de exemplos. Isso é muito bom. Muito obrigada, seu Carlos. A gente está recebendo muita pergunta aqui, mas para finalizar aqui, a dona Elisa quer colocar a sua vaga na garagem e está perguntando se ela precisa consultar o síndico. Na verdade, essa questão de vagas de garagem, se a vaga de garagem, geralmente, que tem assim, em vários condomínios, diversos dispositivos. Nós temos que entender o seguinte, existe a vaga de garagem que ela tem uma matrícula própria, da qual eu, Elizabeth, poderia ser proprietária e eu alugar para um vizinho, a minha propriedade. Isso não tem problema. Eu não precisaria de autorização do síndico. Eu comunicaria ao síndico que eu estou alugando para o vizinho tal a minha vaga de garagem, a propriedade é minha. Agora, existem espaços de uso comum que são destinados a vagas de garagem. Aí, neste caso, geralmente o condomínio institui isso junto com os moradores. Aí é importante, sim, que o síndico seja previamente consultado, né, dessa utilização, que vai ceder ou que vai alugar, que ele teria direito. Enfim, tem que ver o regramento
desse espaço de garagem neste condomínio. Agora, se for uma propriedade que tem uma matrícula própria ou que acompanha o imóvel, por exemplo, eu comprei um apartamento e este apartamento tem uma vaga de garagem com matrícula própria, da qual eu sou proprietária daquele espaço, eu, Elizabeth, sozinha. Eu posso alugar para o vizinho, eu só vou, em respeito ao síndico, administrador, eu vou dizer que eu loquei para o vizinho e que ele está utilizando a minha vaga de garagem. E aí não tem o menor problema. Bom, aqui nós temos a Tamires perguntando, ela consegue parcelar em mais vezes o curso na plataforma Hotmart? Sim, sim, nós disponibilizamos várias formas de parcelamento. Contate com nossa equipe, nós parcelamos em 10 vezes, pode utilizar também os cartões de crédito, é bem tranquilo. Tá, e ela já fica disponível o curso na hora para ela? O curso no momento que vocês compram na plataforma Hotmart, em seguida, comprovando ali, adquirir o curso, já fica disponível a nossa apostila e as aulas, né, para que vocês possam usufruir e tirar as dúvidas. Eu noticio para vocês também que eu, Elizabeth, estarei, ao longo do curso, eu vou disponibilizar para os alunos um debate e um momento para trazerem suas dúvidas, e minha equipe, eu, junto com toda a equipe que está me assessorando, estaremos tirando as dúvidas dos alunos para que ninguém saia com qualquer pendência em relação a essa formação. Outra coisa, nós emitimos a certificação da capacitação desse profissional. Ele está tranquilo para entrar no mercado de trabalho em qualquer lugar do território brasileiro. Bom, estamos chegando ao fim, o pessoal já está ficando aqui triste, porque a gente já está com mais de 50 perguntas, mas a gente vai responder tudo no YouTube, eu acho que é importante. Sim. Então, infelizmente, doutora, a gente vai ter que chegar ao fim da live aí esclarecedora, bastante esclarecedora, o pessoal está agradecendo. Então... Pessoal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem seus likes, tragam as suas dúvidas, que a minha equipe de marketing digital, os meus assessores estarão vendo a quantidade de perguntas, as necessidades das pessoas, e eu estarei respondendo um a um. Fiquem tranquilos, a gente estamos atuando todos voltados a trazer o melhor para vocês. Bom, só a última pergunta aqui, tem um pedido, por favor, por favor. O debate que vai acontecer, das dúvidas, será marcada? Será marcado em todas as redes, respondendo, é o Roberto, né? Isso. Roberto, respondendo a tua pergunta, sim, será, eu faria a divulgação, a minha equipe de marketing fará a divulgação de quando a minha equipe estará disponível. Nós vamos fazer uma aula ao vivo para esclarecimento de dúvidas, onde vocês podem trazer problemas, vamos compartilhar, e nós vamos marcar previamente, vamos ver as necessidades dos alunos, das pessoas que têm um entendimento, têm dúvidas em relação a todo o desenvolvimento do síndico, nós estaremos disponibilizando, sim, os horários para debates. Então, essa aula vai ser marcada com bastante antecedência para que todos possam participar. Bom, então vamos dar um tchauzinho para todas as redes aqui, doutora, que está todo mundo aqui, ó, já te dando um beijo, triste porque está acabando, mas a live vai ficar gravada aqui, vamos avisar a galera. Pessoal, a live vai estar gravada em todas as redes, eu estou aí no meu canal YouTube trazendo para vocês toda semana um assunto diferenciado, esclarecendo dúvidas já, de alguns problemas, algumas coisas. Então, assim, ó, me acompanhem. Eu estou, assim, efetivamente, sempre, vocês vão ficar até enjoados de me verem tanto, mas eu estou à disposição, contem conosco e sejam muito bem-vindos. Um beijo a todos.